Saia na frente da sua concorrência com um curso completo que te ensinará a bombar suas redes sociais e sua marca de maneira simples e prática, mesmo que não tenha nenhuma experiência com design. Não perca essa oportunidade e venha se atualizar com a gente. Faça logo sua inscrição. Mas, ô Fábio, assim, vamos lá. Você... Dá pra dizer que você é um psicólogo, não dá? Dá. Mas, porra, tu não gosta da ideia da consciência, nem cara. De consciência nem de mente. Não é da ideia, é do conceito, certo, velho? Mas é porque, vamos pensar um pouquinho. A psicologia, ela é uma área difícil, velho. Primeiro a gente tem que entender que a psicologia se propõe como uma ciência, certo? Então, se ela se propõe como uma ciência, a gente tem que seguir os cânones científicos, certo? A ciência é um conhecimento da fé, né? O que quero dizer com isso? Assim como a religião, a ciência transita na fé. A diferença da religião é que a religião ela tem a fé nas escrituras, na tradição, no dogma, e a ciência é a fé nas evidências, certo? Para que você consiga as evidências, você tem que ter conceitos que, de certa forma, suportem essa busca por evidências, né? Então, eu consigo, por exemplo, medir o tamanho do neurônio, consigo medir do que ele é feito, as substâncias que ele produz, como que ele se conecta, as redes, certo? Eu consigo olhar para isso e ter... Eu consigo olhar o comportamento dos neurônios como consigo olhar o comportamento de um organismo, certo? Mas a grande questão para nós na psicologia é que como a psicologia evoluiu da filosofia, e a nossa filosofia ela foi um pouco seletiva em relação a alguns conhecimentos, principalmente aqueles conhecimentos que eu chamo de essencialistas, né? A nossa ciência psicológica ela começou como uma ciência transcendente, onde eu ia buscar o meu eu interior, o meu eu verdadeiro, aquele homúnculo que de certa forma justificava muito isso. A gente tem isso lá no mito da caverna de Platão, certo? Então, ela vem de uma perspectiva transcendente, que eu tenho que transcender a realidade para encontrar uma verdade. Isso não é de todo ruim. Transcender a matéria, dualismo. Tem uma ideia de dualismo aí por trás. E eu entendo que, de certa forma, essa ideia de transcendência, ela foi importada e ela chegou até nós por meio da religião. Os gregos chegaram até nós por meio dos muçulmanos e depois dos católicos, certo? E isso foi incorporado na nossa percepção de como que as coisas funcionavam. Tanto que o próprio Freud, ele fica extasiado que a mente produz ou promove efeitos no corpo. Que as neuroses eram efeito da mente sobre o corpo. Para ele, aquilo era... Ele disse, pô, mas como a mente? Então, a mente era alguma coisa, certo? Mas a mente não é uma coisa. A mente é um comportamento verbal. Ela é uma palavra que a gente usa para referir a uma coisa que a gente não conhece, não viu, não sabe onde está, não sabe como é que é. Ela é uma pressuposição, certo? Então, eles são conceitos ruins quando você pensa em uma psicologia científica. Porque ele é transcendente, certo? Ele tá num outro nível metafísico. Ou seja, o teu eu interior explica você e o teu comportamento. Para a psicologia é o contrário. Teu comportamento é que explica o teu eu interior, por assim dizer, certo? Então existe uma inversão aí. Eu digo que a psicologia ela teria que ter se fundamentado numa filosofia mais da imanência, certo? Ou seja, do que eu estou sentindo, do que está acontecendo, do que promoveu esse sentimento que eu tenho, o que aconteceu antes que me levou a isso, certo? E é nessa relação com o mundo que a gente vai entender o indivíduo, não no seu eu transcendente, interior, profundo, e a consciência entra um pouquinho disso. Mas não é interessante, mas assim, é difícil você dizer... pelo menos é difícil para mim dizer que a gente consegue observar isso de certa forma. Observar o quê? Observar, vamos lá, a ideia da mente.
Então se me você, se explica você- isso. não, assim, se você me perguntar assim, o que é a tua consciência? Me explica o que é a tua consciência. Bom, eu não sei cientificamente o que é a minha consciência. Não, mas por favor. Mas eu acho que, assim, se você perguntar o que é a consciência, eu vou falar, cara, é a minha noção de que eu existo nesse mundo Perfeito. e que eu posso interagir de forma racional com as circunstâncias que estão à minha volta. Perfeito. Isso é o que eu chamaria de consciência. Perfeito. Então o que você está chamando de consciência é o eu. É o eu. Que está Exatamente. isolado do mundo e que está experimentando esse mundo. É. Só que esse mundo pode ser uma dor de barriga, ou pode ser uma coisa que você lembrou que te incomodou, certo? Então esse mundo não é só uma coisa que está fora de você. Ele também são coisas que acontecem dentro de você. É que a parada, assim, Igor, a gente não consegue medir e localizar aonde está a mente ou a consciência. Eu sei. O William Ball chama isso de pseudo-questão. É tipo eu perguntar pra você assim, Igor, quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Que porra de pergunta é essa? É a Igualmente, mesma cara. pergunta da consciência. Que tamanho que é um anjo? A gente não sabe que tamanho é um anjo. Ele pode ser minúsculo ou ele pode ser enorme. Ou pode ser do nosso tamanho. Será que é do nosso tamanho? Ah, como é que eu sei que os anjos não cabem na cabeça de um alfinete? Não sabemos. Portanto, não é uma questão. A mente é a mesma coisa. A gente não sabe onde ela está no cérebro. A mente, até onde a gente teoricamente sabe, ela é como se fosse a secreção do cérebro. Eu entendo, Mas faz sentido. Como se fosse o suco da laranja. Não consigo, de fato, medir isso, não dá pra medir isso, mas não é um fenômeno que tem a ver com o próprio funcionamento do cérebro e a percepção Sim, do mundo? Sim. E aí a gente chama de autorreferência. O teu cérebro, ele cria uma narrativa abre aspas, entre coisas que estão acontecendo fora, coisas que estão acontecendo dentro, e ela refere essas coisas fora, refere essas coisas dentro, e ela vai criar uma referência de um agente, que no caso seria o eu. O eu. Mas, para mim, a ideia, essa autorreferência, ela não é uma coisa que precede o nosso comportamento. Exato. Ela é uma coisa que surge junto Isso. com o nosso comportamento. Certo? E essa é a dificuldade das pessoas, porque elas acham, porque elas têm uma memória autobiográfica, certo? Elas acham que elas eram a mesma pessoa de ontem. E não era a mesma pessoa de ontem, ela já é outra pessoa. Só que a autorreferência dá essa constância. Então o que você está falando é de autorreferência. É quando eu digo assim, por exemplo, se eu estou com uma dor de estômago, esse é um evento no ambiente, ou é um evento no meu corpo, ou é um evento na minha consciência? Não dá pra gente separar isso. Mas não dá pra gente criar com a nossa... Vamos lá. Vou usar a palavra mente, tá? Com a nossa mente, a gente não consegue tanto resolver os problemas que se manifestam no nosso corpo físico, quanto criar problemas que se manifestam no nosso corpo físico. É uma mentira dizer que existe, por exemplo, o placebo? Bom, vamos lá. Primeira coisa é porque não tem mente. Velho, a mente não cria nada. A mente é um produto do nosso corpo físico, se você quer pensar em processos neurobiológicos que estão acontecendo aí. Faz E sentido. um desses processos neurobiológicos é a autorreferência. O cérebro pega dados do meu corpo físico, do meu estado fisiológico metabólico, da minha localização espacial, junta tudo isso e diz, olha, isso sou eu. Mas existe, na tua opinião, um efeito sobre que esse produto, que a autorreferência consegue impor ao corpo físico? Sim. Isso. Então a gente Porque está é o falando. corpo É que vocês estão físico. falando de duas coisas iguais com termos diferentes. Exato, é isso que eu tô entendendo. Por isso que Entendeu? eu falei do comportamento verbal. Por isso que eu digo que é um conceito ruim. Não é que você não acredita que ele existe. Ele é só conceito não- ruim, ele não sendo tem nomeado utilidade. errado. Tá. Ele É não que tem a mente, utilidade. cara, a Entendi. mente pressupõe que existiu uma instância anterior à execução do comportamento. Tá.
Como se você tivesse, tipo... Estranho, porque não é exatamente assim que eu penso na mente. Mas eu entendo que seja assim que foi dito ao longo do tempo. Eu digo que Quando você fala pra mim que a mente é um produto do cérebro. do meu cérebro, é que me parece óbvio isso daí. Pois é, pra mim também. Tá. Então a gente tá... É porque assim, você concorda que é mais fácil eu em vez de eu falar todos esses Isso, conceitos falar aí, mente, meu, eu só mas a falar gente mente. fala, velho, a gente fala isso Por isso que eu também. tô falando. Por isso, presta atenção, eu tô falando. Consciência e mente, do ponto de vista da ciência, não é um conceito útil. Tá. Ele não tem utilidade na ciência. Você não faz nada com esse conceito. Você não vai na falar ciência. no laboratório que você viu a mente do rato. paciente. Você pode ter dito Ou do que- paciente. ou do paciente. Ah, vi a mente do meu paciente, na mente dele veio isso. Aí a primeira coisa que o pesquisador vai te perguntar, aonde que você viu a mente dele? Qual era a Então, localização? O que qual ela estava localização? fazendo? Qual que é a área de Brodmann que ela tá? Qual que é o eixo que ela... Qual que é a entendendo. via? Qual que é o sulco? Onde que ela tá no cérebro? Qual que é a área? Ela tá perto do Agora- cingulado, da amígdala? Agora Não a tem, mente... tá ligado? É um a conjunto mente- de coisas que Isso. vão. É a mistura daquilo ali tudo que te Pra diz ciência quem é você péssimo. Pro senso comum é ótimo. Tá. Porque entendi. daí você Resume resume tudo, tudo. exato. Você diz, eu tô com uma coisa na minha mente. O que quer dizer isso? Tô com Você uma vai ter coisa que... nos meus processos cerebrais. Ou melhor, do melhor cara terminar de falar, a ainda, pessoa melhor saiu. ainda. Você diz, eu estou com uma coisa na minha mente, você está dizendo, ou estou com uma ideia, ou estou com uma preocupação. Isso Exato, é interessante. funciona pros dois, Isso é perfeito. interessante, porque a gente faz a gente busca uma análise funcional. Certo? E as palavras, elas não têm significado por si, elas têm significado no contexto em que elas são dadas. Então você diz, estou com peso na consciência, não quer dizer que tem uma bola de chumbo dentro do teu cérebro, velho. Certo? Você está dizendo que você fez alguma coisa que agora está reverberando e produzindo estados negativos. Certo? Então, ela funciona, ela tem uma função. Certo? O problema é que a gente coloca... O problema é que tu é cientista e, portanto, chato. Chato pra caralho. Que nem o É a Wesley. nossa função, cara. Que é